Olá, meu nome é Verônica Schmidt e hoje eu vou conversar sobre controle de roedores. Este tema faz parte das disciplinas do curso de graduação em Medicina Veterinária e Zootecnia. Tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, a presença de roedores ela traz perdas econômicas e também problemas sanitários. Se a gente observar em relação aos roedores, são mais de 2.000 espécies em todo o mundo e eles representam cerca de 40% de todos os mamíferos. Tanto em área urbana como em área rural, existem 3 principais espécies que são de interesse. Embora ainda no meio rural se possa encontrar outras espécies de interesse, principalmente para a agricultura, essas são aquelas espécies que teriam maior interesse tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista sanitário, ou por causar prejuízos, ou por serem veiculadores ou hospedeiros de agentes patogênicos. Essas 3 raças, as 3 espécies, então, são os ratos novérgicos, os ratos-ratos e o musmúsculo, que é conhecido como camundongo. A importância de conhecer um pouco sobre a forma que se conhece os animais, o nome deles, não científico, mas o nome comum, dá uma ideia muito clara de onde a gente vai ter que pensar em trabalhar com as questões de prevenção e controle. O ratos novérgicos é a ratazana, aquela que está normalmente associada às questões de esgoto, são muito mais urbanos. O ratos é o rato do telhado, esse tem uma importância bastante interessante no meio rural e no meio urbano. E o camundongo, então, são menores, né? E tem uma capacidade de se proliferar bastante grande. O importante entre eles é que o camundongo não tem medo das pessoas, ele aparece mesmo quando tiver movimentação por perto. Já em compensação, o gênero ratos, eles se escondem, eles não se aproximam de onde tem muita movimentação. Aqui algumas características em relação a eles, né, para a gente, em relação às diferenças, tamanho, né, o camundongo doméstico, a ratazana jovem, o rato do telhado, comparado a um outro, que é o rato norueguês, né? Mas principalmente para a gente pensar que o que chama atenção em relação a eles é o tamanho do corpo do animal, algumas características de orelha, entre serem pequenas ou serem grandes, e principalmente a questão da extensão do rabo. Então, as características entre eles, só para a gente ter uma ideia da potencialidade que esses animais têm de se disseminar e a partir daí se tornar extremamente importantes em o seu controle em um determinado local, está associado à presença ou características tais como a gestação, em termos de quantos dias ela dura, né, que é o mesmo para todas as espécies, o número de ninhadas que um animal pode ter por ano e o número de filhotes que ele pode ter em cada ninhada. Então, se a gente imaginar que o ratos novérgicos pode ter até 12 ninhadas e pode ter até 12 filhotes por ninhada, a sua capacidade de multiplicação é muito grande. O desmame acontece muito próximo, com cerca de menos de um mês. Eles vão atingir a sua maturidade, se a gente precisar, uns músculos muito cedo, com um mês e meio, significa que a partir deles já podem reproduzir. E os ratos novérgicos até 90 dias. Mas mesmo assim, se a gente pensar em torno de 2 meses, esses animais já atingiriam a maturidade e poderiam começar a sua vida reprodutiva. O tempo de vida médio, né, o ratos novérgicos de novo, vive até 2 anos, e o que vive menos, os músculos, né, o camundongo, 1 ano. Quanto aos aspectos sanitários, a gente tem que lembrar que os roedores estão presentes na cadeia epidemiológica, ou seja, nas formas de transmissão de mais de 30 enfermidades diagnosticadas, tanto em humano como em animais. Aqui eu dou um exemplo, né? Por exemplo, a leptospirose, existe cerca de 3.200 casos em humanos em cada ano e apresenta 12% de letalidade. Então, o controle de roedores em áreas, principalmente o rato do esgoto, que é o mais envolvido nos processos de disseminação de leptospirose, o controle dele se faz extremamente importante.
Desde 1993 se tem falado sobre a questão do hantavírus, onde tem também a participação de roedores e alta letalidade. Na questão da peste também, peste bubônica, a presença das pulgas no transmitirem o agente causal. Ainda assim, a gente tem, tanto como em crianças como em animais jovens, os roedores que são crianças não conseguem se defender, principalmente quando estão dormindo, e animais jovens também não. E aí a gente vai ter a presença de mordeduras. Em animais como caprinos e ovinos, que são criados em piso ripado, o animal jovem, quando o piso ele é mais distante, a patinha do animal cai para baixo, os roedores se encontram embaixo do galpão, conseguem roer, principalmente os casco mole de animais recém-nascidos. Também a gente tem problema de desperdício com alimentos, e aí a gente tem que pensar tanto em alimentos para humanos, como em alimentos animais. Então, por exemplo, estocagem de ração, de grãos, se torna extremamente importante a presença desses roedores. Em relação às perdas econômicas, se tem levantamentos a respeito de o quanto se perde em relação à produção de grãos, principalmente. E ainda assim, como o roedor tem essa questão do crescimento dos incisivos, eles têm que fazer o desgaste desses dentes e eles acabam roendo e muitas vezes acabam roendo fios nas instalações e causando incêndios. Quais são os fatores predisponentes, então, para a presença do roedor? Ele tem que ter presença de alimento e água, sem dor nenhuma. Então, aqui, a água é um pouco mais complicado de mensurar ou separar os animais daqui, mas a presença de alimentos, então, como resíduos, grãos, estocagens, são extremamente importantes. Ele vai ter alimento disponível e local para se esconder, abrigo. Isso significa que, principalmente em áreas onde a gente não tem controle, onde existe um problema de higiene em relação ao ambiente, é onde os animais vão poder estar presentes ou se multiplicar. Então, aqui aparece uma área onde tem vários lugares para os roedores caminharem e se esconderem sem que se perceba a sua presença, lugares que faltam manutenção em instalações. Então, aqui é possível entrar tanto por baixo, pela parte do piso de um galpão, por exemplo, como pelo encanamento também desse ambiente. Então, o ambiente se torna extremamente importante, sem ter acúmulos de sujidades. Para a gente ver a presença de um roedor, se tem ou não tem, em geral a gente encontra ninhos ou acessos, Normalmente esses lugares se encontram atrás de balcões, atrás de imóveis, lugares em que a gente não visualiza tão facilmente, mas quando se encontra ele está presente. Dependendo do tipo, que nem aqui é uma parede em alvenaria, eles roem o cimento, essa parte tem aqui, então eles têm acesso. A presença de fezes no local é extremamente importante, material destruído ou roído, e presença de tocas. Então, esses são algumas possibilidades de a gente verificar a presença de roedores. Aqui um pouquinho mais de perto, a questão de uma fábrica de rações, a grande quantidade de fezes que a gente consegue encontrar no solo e sacos rasgados, então em busca do alimento. Uma das coisas que a gente tem que pensar em relação ao controle, então, dos roedores, é que é preciso tomar um conjunto de medidas, Então, tanto a gente vai ter aquelas medidas preventivas, ou seja, evitar que o roedor chegue até o local. A partir daí, medidas corretivas, Então, para melhorar o ambiente, para tornar o ambiente menos aprazível para o roedor, que ele não queira estar lá. E as medidas de eliminação, que chegam basicamente com a questão de eliminação dos roedores, ou seja, utilização de produtos que matam os roedores. Quando a gente usa essas medidas que envolvem esses três aspectos, a gente fala então que a gente tem um manejo integrado de roedores. Medidas de prevenção. Então, é evitar que o roedor se estabeleça naquele ambiente. Então, assim, armazenamento inadequado. Então, organizar o armazenamento de tal forma que não possa ter acesso.
Como esse aqui é um local aberto, o roedor tem acesso aos grãos, então esse aqui é fonte de alimento. Então, grãos em silos, estocados em local em que o animal não tem acesso. Quando existem canos ou outras formas que o rato poderia utilizar para chegar até o ambiente, então é possível a gente botar protetores e ele não consegue passar, e aqui tem alguns exemplos de protetores para que ele não tenha acesso a esse local. Principalmente limpeza e higiene do local, então a retirada de sujidades, não ter mato próximo às instalações, não ter material que não é utilizado próximo às instalações se torna extremamente importante. Ou seja, eliminar do ambiente os fatores água, alimento e abrigo. E é o que a gente chama de um processo de antirratização. É uma forma de prevenção. Aí, aqui algumas exemplos, né? Por exemplo, isso aqui é um galpão de criação de suínos e aqui a gente tem vários materiais depositados aqui. Isso facilita a presença de roedores, então abrigo para esses animais. Então, manter o ambiente limpo é extremamente importante. Ainda dentro de uma fábrica de ração, embora tenham sacos de ração em cima dos pallets, justamente para evitar o contato com os roedores, a gente ainda tem uma grande quantidade de grãos no chão, onde o animal tem acesso tanto aos sacos para poder roer, como poder escalar e entrar nesse material. Dentre as medidas de controle, né, a gente tem os controles físicos, são basicamente as armadilhas, né? Então são as ratoeiras. E aí, entre algumas observações como controle físico com ratoeiras, é que quando a gente emprega a ratoeira, para ela ter um bom desempenho, a gente tem que botar várias ratoeiras de uma vez só, né? Ou seja, muitas, para que o animal efetivamente não consiga fugir daquela que ele encontrar, mas sim, por onde ele for, ele vai encontrar alguma. E a gente vai usar a ratoeira quando o número de animais não for muito grande. Procurar os locais de trilha, né? As manchas, o que marca por onde o animal passa. Então, normalmente, quando esses animais eles andam muito próximo às paredes, né, aos lugares onde a gente bota as armadilhas, nos rodapés, então, das paredes, fica uma marca de sujidade, de gordura do corpo desses animais. Então, nesses locais é possível a gente utilizar para botar esse material, são essas trilhas, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande em relação ao mexer nesses animais, a mexer nessas armadilhas, a trocá-las de lugar. Então, a gente tem que ser persistente, manter ela naquele local. E sempre que houver a desativação de uma armadilha delas, ou ela pegar um animal, a gente tem que lembrar de limpar muito esse material, utilizando escova, água e sabão, ou vassoura de fogo, né? Porque o animal, quando ele morre, ele pode sim liberar feromônios que vão mostrar a questão do perigo para os demais animais. Ainda entre o controle físico, existe a questão do ultrassom. O ultrassom que aparece aqui, ele é para afugentar o animal, ou seja, ele sai do nosso ambiente, mas ele não deixa de estar presente, ele vai acabar indo para outro lugar, né? E um dos problemas que a gente fala aqui, isso não é perceptível pelo humano, mas até então não se sabe que tipo de problema ele pode causar. Os aparelhos eletromagnéticos, sim, eles afugentam os roedores, mas eles são problemáticos principalmente para cães, pode dar problemas, distúrbios nervosos. E quando a gente encontra tocas, a questão do afogamento, então, de fechar as saídas das tocas e colocar água dentro. O controle biológico, tanto pode ser utilizado pela presença, então, de gatos, né? O único problema é o potencial zoonótico que os gatos apresentam, então o cuidado em relação a esses gatos. É possível fazer esterilização através de quimioesterilizantes ou radiações, né? Mas o problema aqui é porque, diferentemente de outras espécies animais, a fêmea acasala com vários machos, então não seria efetivo castrar o macho, teria que fazer um grande número de animais, né? Então não teria resultado positivo. E a gente poderia também pensar na utilização de controle biológico utilizando pragas,
mas aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a que tipo de micro-organismo utilizar, porque eles podem afetar outras espécies ou o próprio humano. Na questão do controle químico, não é muito usado e ele é perigoso em função de trabalhar com gás carbônico, mas existem alguns lugares que utilizam a questão de usar descarga de carros ou outras fontes, né, de CO2 para colocar dentro das tocas. Então aqui a gente tem o perigo não só de, se não vedar todas as saídas das tocas, a gente pode ter fuga de gás para outros lugares e resultar em explosões ou incêndio, e mesmo a questão de risco ocupacional de morte das pessoas que tiverem, ou intoxicação das pessoas que estiverem realizando esse processo. A gente vai ver ainda a questão dos raticidas, né? Os raticidas que tem agudo, ou seja, uma única dose mata o animal, eles não devem ser utilizados, grande parte deles já está proibido no Brasil, né? Então, e aqui o caso é a estricnina, entre outros, arsênico, eles são proibidos porque eles não possuem antídoto. E aí a gente tem o maior problema, seria na intoxicação acidental de humanos ou de animais de companhia. Os raticidas crônicos, né, são aqueles que são usados, existem várias gerações já de produtos para serem utilizados, mas como de um modo geral eles são anticoagulantes, a gente teria a possibilidade de, no caso de uma intoxicação de uma outra espécie, utilizar um antídoto que é a vitamina K. Em função disso, existem outros produtos ainda que aqui a gente usa algumas ideias, né? Mas a gente tem já vários outros produtos que vêm sendo utilizados e sempre a ideia de um raticida crônico é que ele não mata o animal no local da ingestão, e sim esse animal acaba morrendo em outros lugares. E a gente vai ver, por exemplo, se ele for usado na forma de pó de contato, o animal carrega no seu corpo e leva para dentro das tocas e acaba então levando o veneno para os outros roedores da sua comunidade, né? Então aqui está o pó de contato. O pó de contato a gente utiliza nos lugares que aparecem onde eles andam, então onde tem marcas de que eles caminham, né? São os lugares, as rotas desses animais. E na base, então, entrada das tocas, né? Então aqui está na entrada da toca e por lugares de espaço. Os problemas do pó de contato é que, primeiro, ele oferece um risco aos outros animais e aos humanos. E além disso, se for um lugar onde tenha muita umidade ou chova, ele em seguida ele deixa de funcionar. É possível utilizar isca, então a gente coloca ela só nas tocas, né? E aqui o mesmo cuidado, principalmente quando a gente trabalha no ambiente, questão de presença de chuva. É possível usar os raticidas, então, em galerias, em outras áreas. Então, aqui a gente vê a questão da proteção da pessoa, o EPI, os equipamentos de proteção individual da pessoa que trabalha, que faz essa aplicação. Então, é possível utilizar. E, além disso, a gente ainda tem as iscas, que são passíveis de serem colocadas em vários materiais, né? Então, isso aqui é um cano de PVC, que é colocado onde tem a trilha, lá dentro tem o veneno. Isso aqui é uma caixa que foi construída que o animal passa e a gente bota o veneno aqui dentro. Então fica fechado, não tem contato de outros animais. Isso aqui é um animal jovem ou pequeno, poderia ter contato, mas num lugar como esse não tem contato. Então tem várias formas. Tem algumas iscas em que o animal cola as patas, né? E depois a gente tem que eliminar. Os mais utilizados são as caixas de isca. Essa aqui é uma caixa profissional que é utilizada nos ambientes, né? Então são várias caixas. Essa caixa é fechada, ela tem uma chave para ser aberta. O veneno fica aqui dentro. Outras espécies animais não têm contato e ninguém tem acesso ao material, então diminui ou minimiza o risco de intoxicação. Cuidados em relação à utilização desses materiais é que, por exemplo, a caixa fica fechadinha, fica parada aqui bem na trilha. Mas isso aqui é um cano que saiu da trilha, então o rato passa por aqui e não vai comer o produto. E sempre marcar que isso é um produto com veneno, para ter cuidado. Então, isso aqui é a aplicação dessas caixas em um lugar onde tem um depósito muito grande de material. Então, a gente tem que difícil de conseguir colocar alguma coisa no centro desse material,
mas a caixa então é colocada no lugar estratégico aqui para que chame a atenção do roedor. É possível a gente utilizar blocos impermeáveis e eles são fixados, ou a gente fixa no teto para ele ficar próximo aos lugares, ao rato do telhado, próximo onde ele passa, né? Então caibros e coisas assim, ou ele fica de pendurado em galerias e outros lugares, principalmente quando a gente pensa na ratazana. Então, ele se torna também importante, né? Em lugares úmidos e molhados principalmente. Então, o combate dos roedores, para a gente começar, a gente tem que ter algumas informações. Primeiro, a gente tem que saber qual é o roedor que está presente. Por quê? Porque eu tenho que saber se eu vou botar minhas iscas no chão, ou minhas iscas no telhado, ou as iscas nos acessos de esgoto, por exemplo, né? A intensidade da infecção, ou seja, quantos ratos eu tenho presente. Isso porque vai depender da quantidade de iscas que eu vou colocar, de material que eu vou colocar para fazer o controle. Quais são as vias de acesso para tentar prevenir? Então, se eu tenho portas que são altas, botar a porta próxima ao solo. Se a gente tem fios, entrada de material pelo telhado, proteger esse material, essas áreas para os animais não entrarem. Qualquer tipo de acesso em que eu possa botar telas. Então, fechar os acessos para que esse animal não tenha acesso ao imóvel. Então, aos galpões ou ao local onde se vai. Isso aqui também tem que ser pensado em clínicas, em qualquer lugar onde se trabalha. Fábricas de ração, fábricas de transformação de alimentos. Todos os lugares que a gente for pensar no controle e prevenção de roedores, esse se faz extremamente importante pensar em quais as espécies, se tem bastante, como eles poderiam chegar até o ambiente. E tentar principalmente encontrar onde que ele tem as tocas, os locais de procriação, para a gente tentar eliminar. Então, com essas informações, é possível a gente fazer uma estratégia para aquele ambiente. Né? O que a gente vai, quais os manejos que a gente vai pensar em termos de medidas de prevenção e principalmente se a gente for fazer processo de controle químico, o que a gente vai utilizar e quanto. Isso aqui é para a gente dar uma ideia, né? Se a gente tem uma infestação baixa, média ou alta, em função da quantidade do que se encontra em trilhas, né? Então, ausente, presente ou várias, aquelas manchas que ficam por onde o animal passa o tempo inteiro, né? Presença de roeduras, se a gente encontra fezes, tocas ou ninhos, né? E se a gente vê rato. Uma coisa que a gente tem que pensar, se a gente tem pouco rato, praticamente nenhum, ele vai andar escondido, despercebido, e a gente não vai ver o roedor. A gente vai encontrar, por exemplo, roedura, trilha, fezes, mas a gente não vai ver o rato. Quando começa a ter um grande número de animais, eles vão aparecer, mas vão aparecer em locais normalmente à noite, em lugares quietos, pelos cantos. Agora, se a gente encontra rato à luz do dia, significa que existem muitos animais. Então, eles têm que sair durante todo o dia para fazer procura por alimento. Então, assim, aqui também é outra opção, então, para avaliação da infestação, seriam colocar armadilhas num lugar. Essa armadilha não seria uma ratoeira, mas sim uma armadilha para o animal simplesmente ser preso, né? A gente bota elas de noite e recolhe de manhã, repete isso por 3 dias, né? E ao final desse período, então, a gente pode ver qual é o número de animais e principalmente qual é a espécie que a gente capturou. Tá? E aí, a partir daí, a mesma coisa, se determina se a gente tem uma baixa, média ou alta ou altíssima infestação de roedores para pensar nas estratégias de controle. Esse aqui é um mapa de controle dentro de um frigorífico, né? Então, aqui vocês têm todas as plantas do frigorífico e cada um desses pontos que aparece aqui é onde existe uma ratoeira. Por que isso? Porque nesses pontos, primeiro, é verificado se elas continuam ali cada vez que é feito o controle e principalmente anotado de quanto em quanto tempo é feita o carregamento, a quantidade de utilização de isca nesse local. Porque daí a gente tem, dependendo quais daquelas caixas que se tornam vazias primeiro e que as iscas acabam, a gente vai tendo uma noção de qual é a principal área onde a gente tem que pensar na questão do controle com esses indivíduos. Então, assim,
Os procedimentos que a gente pensa em termos de controle. Coloco isca nas tocas, nos ninhos, em qualquer lugar onde o roedor vive ou transita, em quantidade suficiente para que eles possam acessá-las. E essa quantidade de escagem vai variar conforme o grau de infestação e o tamanho da área. 2. Efetuar uma inspeção após o intervalo de 7 a 10 dias. Isso por quê? Porque nos pontos de escagem, porque a gente primeiro tem que ver se houve ou não houve consumo, porque se não houve consumo, aquela não é uma área importante, mas se acabou o produto que se colocou ali dentro, significa que ali é um lugar importante para controle e ele tem que ser mantido sempre presente para que tenha acesso, que todos os animais tenham acesso. Super importante é proteger esse material, principalmente de chuva, de lugar úmido, e o acesso de outros animais, né, para que não haja intoxicações de animais que não sejam só os roedores, né, que a gente tem problema principalmente com crianças ou com animais pet. E ainda dependendo da região, dependendo do ambiente, com animais silvestres. Então, os ratos preferem comer em lugar protegido, né, e lugares que eles conhecem. Então, a gente tem que pensar sempre no ambiente por onde ele passa e aonde ele está próximo. Aqui são alguns padrões de uso, né? Porque a gente tem as iscas peletizadas, que são aquelas que são pequenininhas, né? A gente tem blocos parafinados, são aqueles que são passíveis de serem pendurados e colocados em áreas molhadas, né? E a gente também tem mini blocos, que são muito parecidos com os blocos parafinados, mas para utilizar principalmente em áreas internas, vamos pensar assim. Tá? Aqui a gente tem alguma recomendação em relação à aplicação de isca conforme o roedor. Então, como se daria seu uso, se é geral, ou plantações, quando a gente fala em rato. Quando a gente fala em camundongo, então, como aplicar. Uma coisa importante que a gente tem que pensar em relação ao controle de roedores é que esse controle ele tem que ser muito bem planejado. Isso porque se a gente tiver um controle ineficaz ou mal feito ou mal pensado de forma incorreta, e aqui a gente tem o exemplo, por exemplo, se eu vou utilizar um processo em que eu vou matar 40% da colônia, isso significa que os outros 60%, esses 40% param de comer, a gente vai ter sobra de alimentos, né? E isso significa que os 60% que sobraram vão produzir mais filhotes. Com isso, a gente tem sempre uma manutenção de uma quantidade grande de indivíduos presentes, tá bom? Então, significa que aqueles 6 que sobreviveram, né, os 60%, eles vão ocupar a vaga desses 40%. Então, eles vão produzir mais, vão se multiplicar mais rapidamente para ocupar a vaga desses 40% que morreram. Um outro problema é quando a gente faz uma intervenção incorreta, é que se existem vagas, né, a gente pode ter um problema de competição entre os animais. Então, é muito animal, eles competem entre si, mas eles acabam saindo de outras colônias, né, e acabam se mudando para este local. Isso se dá pela formação de novas colônias, então eles se dividem, e esses animais então vão para outras áreas, né, ou áreas que são controladas. Então a intervenção de uma forma não planejada e incorreta, ela pode resultar em novos pontos de existência de colônias ou a manutenção sempre desta colônia. Tá bom? Esses são, então, alguns dos aspectos a respeito do controle de roedores para vocês pensarem em como proceder em cada um dos ambientes onde se realiza o trabalho. Clínicas, sistemas de produção, áreas de produção de alimentos, área de manipulação de alimentos, área de estocagem de alimentos. Obrigada.